O capítulo 14 do livro de Deuteronômio começa com uma afirmação poderosa sobre a identidade de Israel. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu, para que lhe sejas o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 1 e 2. Moisés inicia esse trecho lembrando que a santidade não era apenas uma lista de regras, mas o reflexo de um relacionamento. Israel não era apenas uma nação qualquer, era o povo escolhido, separado para pertencer exclusivamente ao Senhor. Por isso, até mesmo nas práticas de luto, eles deveriam ser diferentes das nações vizinhas. As culturas pagãs da época tinham costumes extremos de mutilação, ou marcas no corpo como expressão de dor ou como rituais religiosos ligados à morte. O Senhor, no entanto, ordena que Israel não copie essas práticas. A razão é clara: eles eram filhos de Deus. A morte não deveria ser encarada com desespero ou paganismo, mas com esperança. Essa verdade ecoa no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. A identidade como filhos de Deus transforma até a forma de lidar com a dor. Billy Graham dizia: a diferença entre o cristão e o mundo não é a ausência da dor, mas a presença da esperança. Logo no início do capítulo, o Senhor estabelece a base para todo o restante das instruções: identidade e santidade. O povo precisava entender que não era chamado apenas a obedecer mandamentos, mas a refletir o caráter de Deus diante das nações. Eles eram povo santo, ou seja, separados para o Senhor. Essa santidade deveria permear todas as áreas da vida, desde o luto até a alimentação. Assim, Moisés começa a detalhar as leis dietéticas que diferenciariam Israel dos demais povos. Estas são as bestas que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o antílope, o gamo e a cabra selvagem. Todo o animal que tem unhas fendidas, e a fenda se divide em duas unhas, e rumina entre os animais, esse comereis. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 4 a 6. A lista continuava detalhando animais puros e impuros, proibindo, por exemplo, o camelo, a lebre e o porco. Também havia distinções quanto aos peixes. Apenas os que possuíam barbatanas e escamas poderiam ser consumidos. E quanto às aves, com várias espécies proibidas. Até mesmo insetos eram mencionados. O que aprendemos com isso? Primeiro, que Deus estava ensinando o seu povo a viver de forma diferente dos cananeus, que usavam a alimentação como parte de rituais idólatras. Segundo, que a santidade deveria alcançar até os hábitos mais básicos, como comer e beber. Isso nos lembra do que Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Billy Graham dizia: a santidade não é apenas para os grandes momentos, mas para as pequenas escolhas de cada dia. Além da questão cultural e espiritual, havia também princípios de saúde envolvidos. Muitos dos animais proibidos eram vetores de doenças ou impróprios para o consumo em tempos antigos, sem os recursos de higiene que temos hoje. Isso mostra como os mandamentos de Deus são sempre para o nosso bem. Ele não apenas exige obediência, mas cuida do seu povo em todos os detalhes. Billy Graham dizia: quando Deus diz não, não é para privar você, mas para proteger você. Outro ponto importante aparece no versículo 21. Não comereis nenhum animal morto por si. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás para que o coma, ou vendê-lo-ás a um estrangeiro, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Aqui vemos duas proibições.
não comer carne de animais que morreram naturalmente e não cozinhar o cabrito no leite da mãe. A primeira proibição evitava a contaminação e reforçava a santidade de Israel. A segunda, além de ter motivos higiênicos, provavelmente estava ligada a práticas pagãs de fertilidade, que o Senhor rejeitava. Em ambos os casos, a mensagem é clara. O povo deveria viver de forma diferente, não copiando os costumes das nações. Essa separação visível lembrava a todos que eles pertenciam ao Senhor. Billy Graham dizia: "O cristão é chamado a ser diferente, não por orgulho, mas porque pertence a Deus." Neste primeiro bloco do capítulo 14, aprendemos 5 lições preciosas. Primeiro, nossa identidade como filhos de Deus deve moldar todas as áreas da vida, inclusive como lidamos com a dor. Segundo, a santidade é mais do que obediência. É refletir o caráter do Senhor diante do mundo. Terceiro, até os hábitos mais simples, como comer e beber, devem ser feitos para a glória de Deus. Quarto, os mandamentos divinos são sempre para o nosso bem, protegendo-nos até quando não entendemos plenamente. Quinto, somos chamados a viver de maneira distinta, não imitando o mundo, mas mostrando que pertencemos ao Senhor. Portanto, o capítulo 14 começa nos lembrando que ser povo de Deus não é um título vazio, mas uma vocação para viver em santidade. Não basta ter a promessa, é preciso viver de acordo com ela. E essa santidade começa nos detalhes, nas escolhas diárias, nos gestos pequenos que revelam a quem realmente pertencemos. Como dizia Billy Graham, se Cristo não é Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada na sua vida. O capítulo 14 do livro de Deuteronômio continua a reforçar a distinção entre o puro e o impuro, estabelecendo para Israel um estilo de vida que deveria refletir a santidade de Deus em cada detalhe. Moisés prossegue detalhando os animais que poderiam e não poderiam ser consumidos. Já havia falado sobre quadrúpedes, e agora descreve os seres aquáticos e as aves. Disto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis, mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas não o comereis, imundo vos será. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 9 e 10. Peixes como salmão, tilápia ou truta seriam permitidos, enquanto moluscos e crustáceos, como ostras e camarões, eram proibidos. A distinção não era arbitrária. Deus queria ensinar ao seu povo a discernir. Desde a alimentação até o culto, Israel deveria aprender a separar o que era santo do que era profano, o que era puro do que era impuro. Esse discernimento era uma lição espiritual que ia além da comida. A mensagem era clara: ser povo santo exige vigilância constante. O apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma." Billy Graham dizia: "A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em ter sabedoria para escolher apenas o que agrada a Deus." As aves também receberam atenção especial. Moisés lista diversas espécies que não deveriam ser consumidas, como a águia, o abutre, o falcão, o corvo, a coruja, o pelicano, o cisne, a gaivota e o morcego. A maioria dessas aves está associada a hábitos predatórios ou a ambientes de morte, como carniça e escuridão. Deus estava ensinando Israel a evitar aquilo que simbolizava impureza e perigo espiritual. A lição permanece: aquilo que alimenta nossa vida espiritual não pode vir de fontes de morte, mas deve ser nutrido pela verdade e pela luz. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." Billy Graham dizia: "Se a sua alma está faminta, não busque alimento nos lugares errados. Venha a Cristo, o único que pode saciar de verdade." Em seguida, Moisés trata de outra proibição: "De nenhum corpo morto comereis. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás, para que o coma, ou o venderás ao estrangeiro.
porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21. Essa ordem impedia que Israel se contaminasse ao comer animais mortos por si mesmos, o que poderia trazer doenças, além de transmitir a ideia de descuido com a vida. Mais uma vez, a santidade se manifesta no cuidado com os detalhes. A mensagem era clara, porque pertenciam a Deus. O padrão deles deveria ser mais elevado. Isso se aplica também a nós. Como filhos de Deus, somos chamados a viver em padrões diferentes dos do mundo. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Billy Graham dizia, a santidade não é opção, é a marca de todo verdadeiro filho de Deus. Outro mandamento curioso aparece nesse mesmo versículo. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Essa ordem é repetida em outros pontos da lei e pode parecer estranha aos olhos modernos. Muitos estudiosos entendem que essa proibição tinha como objetivo evitar práticas pagãs de fertilidade, nas quais o cabrito era cozido no leite materno como ritual mágico para garantir abundância agrícola. Deus estava ensinando o seu povo a rejeitar qualquer associação com cultos idólatras. Além disso, essa ordem nos ensina a respeitar os ciclos da vida e a não misturar aquilo que representa cuidado, o leite, com aquilo que representa morte, a carne. É uma lição de sensibilidade espiritual. Billy Graham dizia, Deus se importa até com os detalhes que nós acharíamos irrelevantes, porque Ele deseja que toda a nossa vida reflita sua santidade. Essas instruções vistas de fora poderiam parecer estranhas ou excessivamente restritivas. Porém, para Israel, elas eram marcas visíveis de sua separação como povo santo. Cada refeição era uma lembrança da aliança. Cada escolha alimentar era uma oportunidade de testemunhar diante das nações que pertenciam a Deus. Isso nos ensina algo poderoso. A santidade não é apenas vivida nos grandes momentos, mas nas pequenas escolhas do cotidiano. O apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Billy Graham dizia, ser cristão não é apenas ir à igreja no domingo, é viver para Cristo em cada decisão da semana. Nesse segundo trecho do capítulo 14, aprendemos 5 lições importantes. Primeiro, a santidade exige discernimento para distinguir entre o puro e o impuro. Segundo, devemos evitar tudo o que simboliza morte e buscar apenas aquilo que nos nutre em Cristo. Terceiro, por sermos povo santo, precisamos viver em padrões diferentes dos do mundo. Quarto, até os detalhes da vida, como a comida, podem refletir fidelidade a Deus. Quinto, a santidade verdadeira se manifesta no cotidiano, nas pequenas escolhas que revelam a quem pertencemos. Portanto, o Senhor nos chama a viver atentos, discernindo constantemente o que alimenta nossa fé e o que pode corrompê-la. Assim como Israel não deveria comer do que era impuro, nós também devemos rejeitar todo alimento espiritual contaminado, todo ensino falso e toda prática que nos afasta da santidade. Somos filhos do Deus vivo, chamados a refletir sua glória em cada aspecto da vida. Como dizia Billy Graham, se Cristo é o Senhor da sua vida, até as suas escolhas mais simples se tornam um testemunho poderoso. Após tratar sobre a identidade de Israel como povo santo e a distinção entre o puro e o impuro, até nos detalhes da alimentação, Moisés, no capítulo 14 do livro de Deuteronômio, passa a ensinar sobre outro aspecto fundamental da vida de fé, a prática do dízimo. O texto afirma, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas.
para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23. Aqui vemos que o dízimo não era apenas uma obrigação econômica, mas uma disciplina espiritual. A finalidade era clara: ensinar o povo a temer ao Senhor. Em outras palavras, o ato de separar a 10ª parte dos frutos do trabalho não servia apenas para sustento da obra, mas para cultivar no coração a consciência de que tudo pertence a Deus. O dízimo não era o fim, era o meio de lembrar que a vida inteira estava debaixo da soberania divina. Billy Graham dizia: dar a Deus não é perder, é reconhecer que tudo o que temos já é dele. Interessante notar que, diferentemente da visão que muitos têm hoje, o dízimo em Israel não era visto apenas como entrega, mas como parte de uma celebração. O povo levava os dízimos ao lugar escolhido por Deus e ali comia diante do Senhor em um banquete de adoração e alegria. Era uma forma de unir a reverência ao Senhor com a celebração da comunhão. A fidelidade não era vivida com peso, mas com gratidão. Essa é uma lição preciosa para nós. O apóstolo Paulo escreve em sua 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Billy Graham dizia: se o seu coração não está alegre ao dar, você ainda não entendeu o que significa adorar a Deus com os seus bens. Moisés prevê também situações em que a distância até o templo poderia tornar difícil transportar todo o dízimo em forma de grãos, animais ou azeite. Ele então ordena uma alternativa prática. Quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. E ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 24 a 26. Esse detalhe mostra a sensibilidade da lei de Deus. O Senhor não queria transformar a adoração em fardo, mas em oportunidade de celebrar. O dízimo, convertido em recursos, ainda assim deveria ser usado em adoração comunitária diante de Deus. Esse princípio é profundo. Deus não busca apenas a quantia entregue, mas o coração que celebra em sua presença. Ele quer que o ato de dar seja inseparável do ato de adorar. Billy Graham dizia: a forma como você lida com o dinheiro é um reflexo direto da forma como você lida com Deus. Outro ponto fundamental aparece no versículo 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. O dízimo não era apenas um exercício de gratidão, mas também um meio de sustentar aqueles que serviam integralmente no templo e não possuíam herança de terra. Aqui vemos o aspecto comunitário e solidário da adoração. Honrar a Deus com os dízimos significava também cuidar daqueles que dedicavam suas vidas ao serviço sagrado. Esse princípio se aplica até hoje. Sustentar a obra de Deus e aqueles que se dedicam ao ministério é parte da nossa fidelidade espiritual. O apóstolo Paulo escreve em sua 1ª carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Digno é o trabalhador do seu salário. Billy Graham dizia: quando você sustenta a obra de Deus, está investindo em algo que tem valor eterno. Vale destacar ainda que de 3 em 3 anos, o dízimo deveria ser recolhido e distribuído não apenas aos levitas, mas também aos estrangeiros, órfãos e viúvas. Isso aparece mais adiante no texto, mas já podemos notar aqui a amplitude do cuidado de Deus. O dízimo tinha um propósito espiritual, mas também social: garantir que ninguém fosse deixado para trás. A adoração verdadeira, segundo a lei, não se limitava ao templo, mas transbordava em justiça e compaixão. Billy Graham dizia: não há verdadeira adoração se não houver também amor prático ao próximo. Neste terceiro trecho do capítulo 14,
aprendemos 6 verdades preciosas. Primeiro, o dízimo ensina a temer a Deus, reconhecendo que tudo pertence a Ele. Segundo, dar a Deus deve ser ato de alegria e celebração, não de peso. Terceiro, a lei mostra a sensibilidade divina, permitindo alternativas práticas para que ninguém deixasse de adorar. Quarto, a adoração verdadeira envolve sustentar aqueles que se dedicam à obra do Senhor. Quinto, o dízimo tinha também uma dimensão social, cuidando dos necessitados. Sexto, a fidelidade no dízimo é reflexo da fidelidade em toda a vida. Portanto, ao refletirmos sobre este ensino, entendemos que Deus não precisa de nossas posses, mas deseja o nosso coração. A prática do dízimo era um exercício de fé, gratidão e alegria. Hoje, como cristãos, não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas o princípio continua. Honrar a Deus com os primeiros frutos daquilo que recebemos e investir no avanço do Evangelho. Como dizia Billy Graham, Deus não olha para a quantia que você dá, mas para o sacrifício e a gratidão que acompanham a sua entrega. Depois de instruir sobre o dízimo anual que deveria ser levado ao lugar escolhido por Deus, Moisés acrescenta uma orientação especial que ampliava o alcance desse mandamento e revelava o coração compassivo do Senhor. Ele diz: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29. Aqui encontramos o chamado dízimo trienal. Ao invés de ser levado ao templo, esse dízimo era armazenado dentro das próprias cidades e usado para suprir as necessidades de 3 grupos específicos: os levitas, que não possuíam herança de terra, os estrangeiros, que não tinham acesso à propriedade, e os órfãos e viúvas, que representavam os mais vulneráveis da sociedade. Essa ordem revela que, para Deus, a adoração nunca é apenas vertical para Ele, mas também horizontal em favor do próximo. Billy Graham dizia: a fé verdadeira se prova no amor prático. Você pode cantar hinos no domingo, mas se não estende a mão ao necessitado, não entendeu o Evangelho. A inclusão do levita mostra a preocupação em sustentar aqueles que se dedicavam integralmente à obra do Senhor. O estrangeiro era lembrado para que Israel não se esquecesse de que também havia sido estrangeiro no Egito e dependente da misericórdia divina. O órfão e a viúva eram a expressão máxima da vulnerabilidade em uma sociedade patriarcal e agrícola, e sua sobrevivência dependia da solidariedade comunitária. Dessa forma, o dízimo se tornava um canal de justiça social, mostrando que a fé não podia ser vivida de forma egoísta. O apóstolo Tiago escreve em sua carta, capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Billy Graham dizia: o Evangelho não é apenas boas novas para a alma, mas também para o corpo faminto e para o coração aflito. A promessa que acompanha essa ordem é clara: para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Em outras palavras, a generosidade não traria prejuízo, mas bênção. O povo não precisava temer que compartilhar diminuísse sua riqueza. Pelo contrário, o Senhor garantiria multiplicação. Essa é uma verdade eterna. Ninguém perde por ser generoso. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, declara: a alma generosa prosperará, aí o que regar também será regado. Billy Graham dizia: Deus nunca deve nada a ninguém. Quando você abençoa alguém em nome dele, ele mesmo se encarrega de abençoar você. Esse mandamento também nos ensina sobre a responsabilidade coletiva. O texto não transfere toda a tarefa de cuidar dos pobres ao templo ou aos líderes, mas coloca nas mãos de cada comunidade local a responsabilidade de armazenar e distribuir os recursos.
Isso nos mostra que a solidariedade é parte da identidade do povo de Deus. Não basta esperar que outros façam. Cada um é chamado a participar. No Novo Testamento, vemos esse princípio aplicado na igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 34 e 35, relata: Não havia, pois, entre eles algum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Billy Graham dizia: uma igreja que não cuida dos pobres perdeu o coração de Cristo. Outro aspecto importante é que o dízimo trienal lembrava Israel de que a terra e a colheita eram dádivas de Deus. Ao compartilhar com os necessitados, o povo reconhecia que não era dono absoluto, mas administrador das bênçãos divinas. Essa consciência combatia a tentação do egoísmo e da avareza. Ainda hoje, muitos acumulam sem se lembrar de que a vida é breve e de que os bens são passageiros. Jesus advertiu sobre isso no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 20. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Billy Graham dizia: o problema não é ter riquezas, mas deixar que as riquezas tenham você. Neste quarto trecho do capítulo 14, aprendemos 5 verdades fundamentais. Primeiro, a adoração verdadeira envolve generosidade e cuidado com os necessitados. Segundo, a fé deve se expressar em solidariedade prática, não apenas em palavras. Terceiro, a generosidade é caminho de bênção, não de perda. Quarto, cada comunidade tem responsabilidade direta de cuidar dos vulneráveis. Quinto, compartilhar é reconhecer que tudo o que temos é dádiva de Deus. Portanto, o mandamento do dízimo trienal nos lembra que a santidade não é vivida apenas no templo, mas também na forma como tratamos os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. A generosidade não era opcional, era parte da aliança. Hoje, como cristãos, somos chamados a viver esse mesmo espírito, investindo não apenas em prédios ou estruturas, mas em pessoas. Billy Graham dizia: você nunca será mais parecido com Cristo do que quando se ajoelha para servir alguém em necessidade. Ao chegarmos ao final do capítulo 14 do livro de Deuteronômio, percebemos que todas as instruções dadas por Moisés, desde a proibição de práticas pagãs de luto, passando pelas distinções entre animais puros e impuros, até a prática do dízimo e sua função social, tem um fio condutor claro: o chamado de Israel para ser um povo santo, separado e distinto, vivendo sob a autoridade e cuidado do Senhor. Esse chamado permanece vivo também para nós, que fomos enxertados na aliança pela obra redentora de Cristo. A primeira grande lição que levamos deste capítulo é que a identidade precede a prática. Moisés começou lembrando: filhos sois do Senhor vosso Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. A obediência às leis não vinha para que o povo conquistasse o favor divino, mas porque já eram escolhidos e amados. A santidade não era causa, mas consequência da identidade. Isso é essencial também para nós. Não obedecemos para nos tornarmos filhos, mas porque já somos filhos em Cristo. O apóstolo João escreve em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Billy Graham dizia: não obedeço para ser salvo, obedeço porque já fui salvo pela graça de Cristo. A segunda lição
é que a santidade alcança todas as áreas da vida. Comer, beber, lidar com o luto, administrar os bens, tudo deveria refletir a identidade de Israel como povo santo. A espiritualidade não era compartimentada, mas integral. Essa é uma verdade que precisamos recuperar. Muitas vezes pensamos que espiritualidade se limita ao domingo ou às práticas religiosas. Mas para Deus, espiritualidade é também como tratamos nossa família, como lidamos com o trabalho, como gastamos o dinheiro. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17: E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Billy Graham dizia: Cristo não quer apenas o seu domingo, ele quer a sua segunda-feira, a sua terça-feira, todos os seus dias. A terceira lição é que os mandamentos de Deus são para o nosso bem. As restrições alimentares, além de marcarem a identidade de Israel, protegiam também sua saúde. O dízimo, além de ser ato de culto, garantia sustento para os levitas e socorro para os pobres. Tudo o que Deus ordena tem um propósito de cuidado. Essa compreensão é vital para não enxergarmos a obediência como peso, mas como privilégio. O salmista declara no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 11: Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Billy Graham dizia: Cada mandamento de Deus é uma expressão do seu amor, não uma barreira contra a nossa felicidade. A quarta lição é que a verdadeira adoração é inseparável da justiça social. O dízimo trienal nos mostra que honrar a Deus envolve também cuidar dos vulneráveis, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Não há espiritualidade autêntica sem compaixão. Isso ecoa fortemente nas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Billy Graham dizia: A fé que não se traduz em amor ao próximo é apenas religião morta. A quinta e última lição é que a santidade é o caminho para a bênção. Moisés encerra este capítulo lembrando que a fidelidade no dízimo, na separação do puro e do impuro e na compaixão pelos necessitados, traria a bênção de Deus sobre toda a obra das mãos do povo. A promessa é clara. Quando honramos ao Senhor com a vida, Ele honra nossas mãos com sua provisão. Isso não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que a mão de Deus sustenta, guia e multiplica. Billy Graham dizia: A vida com Cristo não é isenta de lutas, mas é cheia da presença de Deus, e isso faz toda a diferença. Assim, concluímos que o capítulo 14 é um chamado a viver a fé de forma integral, prática e generosa. O Senhor não quer apenas nossos rituais, mas nosso coração, nossas escolhas, nossa mesa e nosso bolso. Ele deseja que sejamos santos em tudo, testemunhando sua glória diante do mundo. Quero encerrar com uma oração. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra que nos mostra que a santidade é para todos os aspectos da vida. Reconhecemos que muitas vezes limitamos nossa fé ao culto e esquecemos de aplicá-la ao cotidiano. Pedimos perdão por negligenciarmos a compaixão e por retermos aquilo que deveria ser compartilhado. Ensina-nos a viver como teus filhos em cada decisão, a separar o puro do impuro, a te honrar com nossos bens e a cuidar dos necessitados. Dá-nos a graça de viver com gratidão e generosidade, sabendo que tudo vem de ti. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E deixo aqui um apelo. Talvez você tenha vivido sua fé de forma parcial, reservada apenas a certos momentos. Talvez tenha retido aquilo que deveria entregar ou tenha fechado os olhos para os necessitados. Hoje, o Senhor chama você a viver de forma integral, a entregar cada detalhe da sua vida a Ele. Billy Graham dizia:
Cristo não quer apenas uma parte da sua vida. Ele morreu para ter tudo. Entregue-se completamente ao Senhor. Viva como filho amado, separado para Ele, e descubra a alegria de uma vida cheia da sua bênção. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe. O seu gesto pode ser instrumento para que outros entendam que a fé em Cristo não é apenas um ritual, mas uma vida inteira transformada. O seu like e o seu compartilhamento ajudam a palavra a alcançar mais pessoas e a tocar corações que precisam dessa mensagem.